Bom, começando aí, né, por esse confronto, pela liderança do campeonato, que, claro, todo dia é assunto, e que hoje, eu te pergunto, Mauro César Pereira, dá para dizer que o rival do Palmeiras é mais complicado que o do Flamengo? Porque o Mirassol briga na parte de cima da tabela e não perdeu nenhum jogo dentro de casa por enquanto. Enquanto o Flamengo pega um Santos que tem o Neymar, tudo bem, muita mídia falando aí do Neymar, primeiro confronto contra o Flamengo no Maracanã, mas é um Santos que está na zona do rebaixamento e enfraquecido, Mauro. E também teve uma polêmica recente que o Mirassol usou o avião da Leila Pereira. Você acha que isso também merece ser assunto ou não? É um fato que pode passar batido, ela tem direito de emprestar o avião e o Mirassol foi para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense com o avião da Leila Pereira. Mauro César Pereira. Bem, boa tarde a todos. Eu não sei se o avião foi alugado, emprestado, mas, enfim, eu fico aqui imaginando, o Mirassol está próximo de uma vaga da Libertadores, algo inimaginável no começo da temporada, né? O Mirassol não esperava chegar tão bem, evidentemente. Aí o Mirassol vai fazer o quê? Vai pegar um avião emprestado, alugado, aí por conta disso vai mudar o comportamento da equipe? Olha, rapazes, pegamos um avião da Leila emprestado, alugamos o avião, então vamos mudar o comportamento? Sério isso? Acho que quem levanta esse tipo de suspeita, além de leviano, que certamente não tem prova nenhuma, é meio bobo, né? Para dizer o mínimo, né? Isso é conversa de torcedor bobalhão de rede social, bobalhão de rede social. Alguém pode até achar que não é muito ético e tudo, porque as equipes vão se enfrentar. Pode ser. Aí pode ser uma outra discussão, acho que é muito subjetivo, mas imaginar que o time vai mudar o seu comportamento, como as pessoas ficam especulando, por conta de um avião alugado ou emprestado, enfim, realmente não. E outra coisa, viagem para o Rio de Janeiro, né? É que viajou lá para o Japão, uma viagem curta aqui, não é nada do outro mundo, enfim. Lógico que o Flamengo tem um adversário menos difícil do que o Palmeiras. O Flamengo enfrenta o time da zona do rebaixamento, joga em casa, e o Palmeiras joga contra uma equipe que está entre os 5 mais bem colocados e joga fora de casa, e um adversário que não perdeu jogando em seus domínios. Eu acho que, assim, comparações com 2020, elas têm que ser contextualizadas, primeiro porque aquele campeonato teve um negócio assim, anormal, que foi o recorde de vitórias seguidas da história da competição, do Internacional com a Abel Braga, 9 vitórias. Não tinha público, era no campeonato da pandemia, começou em 2020 e terminou em 2021. E a distância, na verdade, ela foi até maior. E uma rodada depois da 32ª, o Inter tinha 4 pontos na frente do Flamengo. Mas eles se enfrentariam ainda, né? Mas também o Flamengo perdeu pontos, por exemplo, perdeu na última rodada para o São Paulo, porque aconteceu muita coisa, e muita coisa vai acontecer. É muito pouco provável que os dois vençam todos os jogos até o final, tanto Palmeiras quanto Flamengo. É provável que eles percam pontos até o fim, pelo menos o histórico do campeonato mostra isso. Então, acho que tem que se jogar rodada a rodada e no final vai ver o que acontece. Evidentemente, se alguém estiver muito à frente, no caso o Palmeiras tem uma probabilidade maior de abrir mais pontos, aí é claro que o título pode se encaminhar para o Palmeiras, até porque se o Flamengo perceber que está muito longe, o campeonato vira uma chance matemática, ele vai tirar o pé no campeonato para se concentrar no jogo do dia 29, na final da Libertadores, para ter seus jogadores inteiros. Isso aí é líquido e certo. Mas enquanto tiver uma diferença que pode ser modificada rapidamente, o Flamengo também vai tentar o melhor possível para tentar ainda brigar pelo título, que é algo absolutamente factível, né? E nos 2 últimos anos nós vimos, 2020, 23 e 24, o campeonato teve reviravolta. Só não teve em 22 e 21. 21 o Atlético ganhou, 22 o Palmeiras ganhou, mas em 20 São Paulo com o Diniz liderava, perdeu a liderança, o Inter arrancou com 9 vitórias, assumiu a ponta, perde um jogo em casa para o Sport. E aí o Flamengo depois consegue passar à frente. O Flamengo ainda perde para o São Paulo na última rodada, ainda assim é campeão, porque o Inter empata em casa com o Corinthians. Em 2023 foi aquela incrível pipocada do Botafogo, e o Palmeiras ganhou o título. O Flamengo poderia ter vencido aquele campeonato, mas perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 3-0, por exemplo, já com o Tite na reta final. E aí, mesmo tendo vencido o Palmeiras por 3-0 na reta final, o título não ficou com o Flamengo, ficou com o Palmeiras. E no ano passado, o Botafogo abriu vantagem maior do que a do Palmeiras nessa altura do campeonato, chegou a fazer 6 pontos, perdeu essa vantagem, ficaram iguais, Palmeiras com mais vitórias, se enfrentaram em São Paulo,
36ª rodada, véspera da viagem do Botafogo para Buenos Aires para jogar a final da Libertadores no sábado. O jogo foi numa terça, na quarta o Botafogo tinha que chegar à Argentina. E o Botafogo foi lá no Allianz Parque, ganhou e depois confirmou o título nas últimas rodadas, ganhando inclusive do Inter de Porto Alegre. Então, assim, o campeonato de pontos corridos tem várias nuances, muita reviravolta, normalmente, quando está assim, muito equilibrado. Os dois times estão envolvidos com uma outra competição mega relevante, então isso também pesa em toda a preparação, todo o contexto. Então, como eu falo sempre, eu acho que as coisas mais chatas do futebol brasileiro, da imprensa especialmente, é o desejo incontrolável de dizer o que vai acontecer antes de acontecer. As pessoas deixam de analisar o jogo. Por exemplo, chegou na segunda-feira, são várias resenhas assim, vários jogos para comentar, várias coisas interessantes para serem ditas sobre os jogos, mas aí ficam projetando o futuro. Não, mas se perder, se ganhar, se... Cara, isso é uma conversa de botequim. Qualquer um chega no botequim, pega a tabela e fala, vem cá, se ganhar aqui, esse pessoal sabe fazer conta. Então não precisa assistir jogo, não precisa se aprofundar, não precisa estar bem informado, nada, é só ficar especulando. Isso acontece com 7, 8 rodadas. O Botafogo era campeão brasileiro naquele ano de 2023, lembra? Com 12 jogos do Luiz Castro, que abriu uma vantagem enorme. Depois tanta coisa aconteceu e o campeonato está aberto. Os dois vão brigar e essa rodada, como todas as demais, até o final, são rodadas importantes. Até o Cruzeiro tem chance. Até o Cruzeiro não está morto, não. É chance pequena, mas até o Cruzeiro tem chance. Pega uma rodada como a de hoje, assim, o Palmeiras perde e o Flamengo empata. Não precisa nem perder o Flamengo. O Cruzeiro vence, ele se aproxima. Até o Cruzeiro tem chance. Pequena, mas tem. Não acabou, não. Eu, se eu fosse o Leonardo Jardim, eu estava remando até o fim. Especialmente com os dois ali preocupados também com o jogo entre eles no dia 29. Enfim, pontos corridos é legal, especialmente quando não tem um time que dispara. E é isso que a gente tem que curtir o campeonato e discuti-lo, acho que muito mais em cima dos jogos do que nessa necessidade incontrolável. É o que eu falo sempre, é o cara que... Assim, as pessoas que fazem isso, elas deveriam fazer assim, quando vão ao cinema, ficam na porta do cinema e esperam terminar a sessão anterior. Aí quando o cara está saindo, pergunta, qual é que é o final do filme? Eu vou entrar, comprei o ingresso, vou entrar daqui a pouco, me conta o final, que eu gosto de saber o final, eu adoro spoiler. Acho que ninguém faz isso, só um louco faz isso. As pessoas querem saber o final do campeonato antes dele terminar, e muito antes dele terminar. E faltam 21 pontos para cada time, são 7 rodadas, tem tudo para ser um final até emocionante, muito disputado. Mauro, mas aí, até uma pergunta que eu te faço antes de passar para o Flávio, para o Bruno, muito do que algumas pessoas, inclusive influenciador, tá? Que realmente repercute muitas vezes o que se fala, também não pode ter vindo pela reação do Felipe Luiz na coletiva de imprensa, né? Porque a declaração do Felipe Luiz, na minha opinião, ele meio que está se entregando ali. Foi uma declaração, a gente já falou aqui, infeliz, quando ele diz, mas os erros agora vão ser normais porque é muita pressão, infelizmente nossos erros estão sendo letais e agora está ainda mais difícil chegar ao nosso objetivo. O Felipe Luiz meio que desperta, né, no seu torcedor e até na mídia, uma impressão, caramba, o Flamengo já está praticamente se sentindo derrotado. Ele passou um pouco dessa impressão, né, Mauro? E eu acho que alguém deve ter chamado a atenção nele com relação a isso, depois da coletiva no jogo contra o São Paulo. Mas isso foi agora. As pessoas estão querendo adivinhar o campeão desde a rodada 7 ou 8. Isso foi agora e acontece todo ano. Não precisa alguém ter uma declaração polêmica ou que desperte alguma reação nos demais. O que eu estou dizendo é que as pessoas querem o tempo todo dizer quem vai ser campeão. O Felipe, ele não pode se comportar como ele se comportou. Eu soube que isso foi tema até de conversa lá dentro, que é natural que seja também. Ele estava muito abatido e não pode ficar abatido. Ele tem que levantar a cabeça. A entrevista dele foi um desastre no meio de semana. Acontece. Técnicos experientes dão entrevistas desastrosas, né? Ontem tivemos um, inclusive, por uma outra razão. Então, acontece com ele também. Ele tem que ser... A função do Boto é chamar, conversar. Felipe, você não pode baixar a cabeça, cara. Chegar na coletiva, mesmo que você esteja chateado com o resultado, com tudo que aconteceu, que o Flamengo deixou de ganhar 2 pontos por conta da irresponsabilidade. Eu considero responsabilidade. Aquela entrada não tem menor cabimento do Plata. Menor cabimento. Inconsequente ele foi. Sabe? O cara que já está com expulsões no currículo, né? Justas ou não, está com cartão vermelho no currículo. Pô, vai arrumar mais um naquela altura do jogo, logo depois de fazer 2-1. E é um jogador que é um dos queridos dele, um dos preferidos dele.
Aí ele defendeu o jogador, minimizar, foi sem querer, foi um desastre, a entrevista foi muito ruim. Mas não significa que o Flamengo vá... o Felipe Luiz estava batido, então o Flamengo saiu do campeonato? Não, ele não é dono do Flamengo. Só se o BAP e o Boto forem dois omissos. Na verdade, eu soube até que isso já foi tema de conversa lá dentro, depois do jogo, mais adiante. Eu acho que é normal que seja, acho que é assim, até para dar um suporte para ele. Cara, não pode ser assim. Eu acho o seguinte, numa situação como essa, o que faltou ao Felipe ali, o que falta a ele nessas horas, é ser menos tecnocrata e mais humano. O futebol tem um componente emocional também importante. E aí chegar numa coletiva dessas e mostrar indignação consigo mesmo. Pô, o jogo estava encaminhado, 2-1, momento bom do jogo e tudo, tivemos mais uma expulsão. Evidentemente o jogador não quer ser expulso, mas tem que tomar cuidado, eu vou conversar com o Plata, eu vou conversar com os outros. Tivemos várias expulsões recentes, 2 no mesmo jogo. Você vê, o Flamengo deixou 3 pontos na Bahia com 2 expulsões, uma com 12 minutos. O Flamengo teve expulsão contra o Racing, injusta, mas teve, né? Também foi meio ingênuo ali o seu Plata. Passou um perrengue desnecessário. Desnecessário. Contra o Sport, expulsão do Everton Araújo, o jogo estava resolvido, tudo não teve consequência, mas foi expulso. E agora essa expulsão contra o São Paulo que condicionou o jogo. Um ponto que tem que ser dito é o seguinte, né? O lance é semelhante a lances em que jogadores do Palmeiras não foram expulsos. Isso também tem que ser falado. Isso também interfere nessa tabela. O Andrés Pereira não foi expulso. Muito parecida a jogada. Entrada forte, de cima para baixo, na altura do meião do adversário, na canela. Né? No caso ali foi até no tornozelo, o do Plata. E teve o Gustavo Gomes contra o Cruzeiro também. Isso também afeta, é claro. Claro que vai ter palmeirense agora vendo o programa e me xingando. Pode xingar à vontade. São fatos, não estou dando opinião. Aquilo aconteceu, todo mundo viu. Então, como também tem interferências de erros de arbitragem. Como também achei que o pênalti do Arrascaeta não existiu no jogo contra o São Paulo. Para mim aquilo não é pênalti. Aquilo ali é pênalti à brasileira. Enfim, mas isso é uma outra história. Depois quando a gente falava de São Paulo e Bragantino, a gente pode falar disso de novo. São Paulo foi 2 vezes prejudicado com esse tipo de pênalti. Mas enfim, o fato é que ele tem muitos jogadores expulsos. Ele pode ficar indignado, demonstrar indignação com os jogadores, com ele também, que é o comandante, e não baixar a cabeça como ele baixou. Mas isso não tem a ver com as pessoas quererem adivinhar quem vai ser o campeão o tempo todo. Elas querem saber sempre. Não precisa ninguém abrir a boca. É isso que eu tô dizendo. As pessoas, ao invés de curtir o campeonato, querem ficar adivinhando. Você tem uma rodada de domingo importante, ao invés de as pessoas discutirem os jogos, os detalhes dos jogos, um aprofundamento sobre as partidas. E aí? Vamos ver, próximos jogos, quem vai ganhar? E se vencer aqui, se perder ali, cara? Tem muito assunto na mesa. Enfim, é isso que eu quero dizer. E o Mauro levantou um assunto que aí, isso eu falo, isso é o bom daqui, que a gente não tem medo da forma como o torcedor vai reagir. Né? E a gente fala o que a gente pensa. Realmente o Mauro lembrou dessas entradas aí do Palmeiras que não tiveram a expulsão. Agora, tem o outro lado também, né? Flávio Prado, Bruno Prado, que o Flamengo, muitas vezes, ele não aproveita quando a arbitragem erra a favor dele. Que foi o que aconteceu no jogo passado, como disse o Mauro. O pênalti no Arrascaeta não foi pênalti contra o São Paulo. Foi marcado pênalti. Flamengo poderia, foi beneficiado pela arbitragem. Mesmo assim, não ganha. Não ganhou quando foi beneficiado, né, pela arbitragem. E foi beneficiado. No jogo contra o São Paulo, foi beneficiado. Aí o Plata, com toda a sua inteligência, e ainda agora tem esse outro assunto. O Plata, a diretoria está tendo cautela sobre o assunto, porque o Plata está abalado. Imagina se não tivesse ficado abalado, né, gente? O cara quase tirar o time da final da Libertadores. O cara quase tirar a possibilidade do time de ser campeão brasileiro. Se ele tivesse rindo e gargalhando, aí que eu já ia dizer, demite logo. Ué, é óbvio que ele tem que estar abalado. Olha a besteira que ele fez. Mas mesmo abalado tinha que estar levando esporro e sendo punido. Tá? É bem importante deixar isso claro, na minha opinião. Porque é o vitimismo que surge sempre hoje em dia. Tá muito abalado. É um jogador, ganha bem pra caramba, ferrou o time no Campeonato Brasileiro, podia ferrar na Libertadores. Então tem essa situação também, né, Bruno e Flávio, do Flamengo não ter aproveitado esse erro que teve a seu favor. Poderia ter saído com os 3 pontos. Saiu com 1. Palmeiras disparou. E outra, né, que também eu queria perguntar para vocês, essa situação
do Neymar. Neymar jogando o primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. O Neymar já teve 7 jogos contra o Flamengo. Nunca no Maracanã. É um diferencial o Flamengo que vai pegar esse Santos com o Neymar e o Palmeiras ter pego esse Santos sem o Neymar? Bom, boa tarde a todos. Sobre o Neymar, ele pode, em algum momento, num lance isolado, fazer alguma coisa. Ele tem talento para isso, né? Não espero uma atuação dele com regularidade, ou nem boas atuações com regularidade, mas é um cara que você tem que estar atento. Ele pode, numa falta, numa bola, conseguir alguma coisa, mas é muito, sim, de lampejo, de momento. Então, para mim, o Flamengo é favorito para ganhar o jogo, independente se o Neymar está no campo ou não. Ele em campo, você vai ter um cuidado, mas o Flamengo é favorito. Acho que do mesmo jeito que o Palmeiras era na quarta-feira. O Palmeiras confirmou o favoritismo e o Flamengo hoje tem que ganhar o jogo. O time do Flamengo é bem melhor que o time do Santos, como o do Palmeiras também é. Então, acho que é independente da presença dele. Não acho que fique hoje o Santos mais numa situação melhor para encarar o Flamengo do que estava para encarar o Palmeiras pela presença dele. É um jogador talentoso que numa bola, mesmo sem estar na sua melhor condição, em algum momento ele pode arrumar alguma coisa, mas é muito, sim, de esporádico, uma coisa que não dá para saber se vai acontecer ou não. Mas claro que ele é um cara que exige cuidado. Você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma falta perto da área, tentar não dar espaço para ele receber uma bola perto da área, como no jogo do primeiro turno, ele recebe uma bola dentro da área. Se ele recebe uma bola dentro da área, ele é muito perigoso. Tentar fazer com que ele receba a bola longe do gol, aí ele vai ter mais dificuldade para fazer alguma coisa. Então, são esses cuidados, né? Ele muito perto do gol, no espaço curto, ele pode ser perigoso. Mas não acho que isso vai interferir, assim, numa mudança. Acho que o Flamengo é um jogo que ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar. Hoje, na teoria, é uma rodada que, se tiver uma mudança na diferença de pontos, que hoje está em 3, o mais provável é que diminui do que aumente, né? Pode os dois vencerem. Eu acho que o Palmeiras, mesmo tendo um jogo duro em Mirassol, ele tem um pequeno favoritismo, mas é um jogo difícil, porque o Mirassol não perdeu lá. Então, hoje, quem tem mais chance de tropeçar é o Palmeiras. Como na quarta-feira, quem tinha mais chance de tropeçar era o Flamengo, e acabou tropeçando. E o Palmeiras era um jogo que ele tinha que ganhar em casa e ganhou. Hoje, quem tem que ganhar em casa é o Flamengo. E o Palmeiras tem um jogo lá que ele pode vencer, mas se ele tropeçar, está dentro do normal. Não é nada fora do normal ele empatar, por exemplo, em Mirassol. Então, hoje é uma rodada, na teoria, favorável ao Flamengo. E ele vai jogar antes do Palmeiras. Então, se ele ganha o jogo, ele iguala em pontos, e aí o Palmeiras que se vire lá em Mirassol para não deixar o Flamengo encostar. Hoje é mais favorável para o Flamengo. Mais vantajoso, Bruno, na sua opinião, e vou perguntar também para o Flávio, para o Flamengo jogar antes, porque joga a pressão para o Palmeiras depois, ou é mais favorável o Palmeiras jogar depois, porque sabe o resultado do Flamengo? Porque tem muito essa polêmica, né? E eu não vejo também tanta diferença. O Palmeiras vai jogar mais porque sabe que o Flamengo perdeu. O Flamengo vai jogar mais porque vai jogar pressão pro Palmeiras. Eu não acho que muda muita coisa, não. Eu acho uma polêmica meio desnecessária, isso de horário de jogo. Eu também acho que não vai mudar muito, mas se tiver algum peso, e eu acho que não, porque é um time muito acostumado a isso, a jogar um pouco mais pressionado, não acho que vai ser uma coisa decisiva, mas acho que para o Flamengo é um pouquinho melhor. Você joga, faz o seu, né? Se fizer o seu, né? E aí o Palmeiras tem que se virar lá. O Palmeiras vai... Porque se o Flamengo tropeça, por exemplo, e não que o Palmeiras vá relaxar se isso acontecer, mas se o Flamengo empata, o Palmeiras já não tem uma obrigação tão grande de vencer em Mirassol. Ele pode jogar até um pouco mais tranquilo, não que vá jogar relaxado de qualquer jeito, não é isso. Mas se tem alguma coisinha pequena... Eu prefiro, se eu pudesse escolher, você tem essas opções, eu prefiro jogar antes. Prefiro jogar, tentar fazer a minha parte, e aí o outro que se vire para depois fazer a parte dele, para não deixar encostar. E a gente tem, né, esse jogo do Palmeiras hoje contra o Mirassol, né, que é um jogo dificílimo, mas minha opinião, nessas horas eu acho que camisa pesa muito, Flávio Prado, acho mesmo. É o gigante Palmeiras contra o pequeno Mirassol. Num momento que é fundamental para o Palmeiras. É fundamental esse momento para o Palmeiras, porque ele sabe que o Flamengo tem um jogo onde ele é bem favorito contra o Santos no Maracanã. Agora, o fato do Mirassol
né, estar imbatível em casa. O Mirassol não perdeu ainda nesse Campeonato Brasileiro dentro de casa. Lembrando, gente, faltam 7 rodadas. O Mirassol, ele pode acabar o Campeonato Brasileiro sem derrota dentro de casa. Isso é muito grande para um time pequeno, porque é um time pequeno. É um time que está surgindo agora, é um time que está surpreendendo o Brasil todo. Mas, Flávio, a gente ter 7 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, com o Mirassol em quarto, por enquanto classificado para Libertadores, e sem perder em casa, é um adversário complicado para esse Palmeiras. Mas, repito, Flávio, acho o Palmeiras favorito, mesmo com tudo isso. Porque é um momento sensacional do Palmeiras e porque eu acho que nessa hora a camisa pesa. Então, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Eu concordo, eu acho que o Mirassol ele joga um pouco mais relaxado, né? Porque praticamente ele já está na Libertadores e, claro, ele já fez e já está fazendo história. É o maior ano da história do time, ninguém esperava nada, né? Não sou o presidente da Federação Pernambucana, né? Ele que fez um pronunciamento inteligentíssimo antes do campeonato começar. Imagina, Mirassol, isso é time e tal. E aí o Sport está rebaixado e o Mirassol está na Libertadores. Mas, enfim, a verdade é que ganhar lá é muito complicado. É bem difícil. O Palmeiras, na época, o torcedor do Palmeiras mais jovem, ele é mal acostumado. Ele acha que sempre foi assim. O Palmeiras só tomou de 6 em Mirassol. O Palmeiras baita freguesão do Mirassol. Foi um dia divertidíssimo, né? Virou acho que 5-0. Foi engraçado. Foram gols muito rápidos. Eu dei risada pra caramba naquele dia. O Palmeiras tomou de 6 do Mirassol. Hoje, claro que as coisas mudaram, óbvio, né? Hoje o Palmeiras chega, também concordo, com algum favoritismo. Agora, o detalhe engraçado é que a última rodada do campeonato é exatamente Mirassol e Flamengo. Então, esses 2 jogos, eles podem pesar diretamente na tabela. Com relação ao horário de jogo, não muda nada. Os dois precisam ganhar o jogo. Os dois vão jogar tudo em qualquer condição. O Santos ganha do Flamengo. O Palmeiras vai entrar mais relaxado? Pelo contrário, vai entrar querendo ganhar mais ainda. O Flamengo ganha do Santos. O Palmeiras vai ter que ganhar do mesmo jeito. Então, mas é um jogo onde o Palmeiras pode perfeitamente perder pontos, sim. É um jogo onde você... Se houver um empate, até uma vitória do Mirassol não vai ser. Nossa, não vai ser uma surpresa, não. Surpresa vai ser se o Flamengo não ganhar do Santos. É aquela história. A gente fez até aqui no Canelada, no Bate-Pronto, uma análise sobre isso, né? As rodadas que cada um tinha mais tendência a ganhar. E até agora tá tudo certo. Aquele que parecia que aquele time teria vantagem foi o que aconteceu. Hoje é uma rodada com mais tendência à diminuição dos pontos entre Flamengo e Palmeiras. Hoje a tendência é, se alguém for perder pontos, o mais normal será o Palmeiras e o Flamengo ganhar o jogo contra o Santos. Pode acontecer ao contrário? Lógico que pode. Santos ganha do Flamengo, o Palmeiras ganha em Mirassol. Mas eu acho que vai ser mais ou menos por aí. A vida do Palmeiras será muito pior do que a vida do Flamengo nessa rodada, independentemente de horário, de qualquer coisa. Ganhar em Mirassol não é mole. E o Mirassol, ele já fez o que tinha que fazer, ele está tranquilo. Se ele perder também não vai acontecer nada. O Palmeiras não. O Palmeiras pode estar jogando a cada rodada a história de um título. O Mirassol não vai ser campeão brasileiro. Dificilmente ele vai deixar de ser campeão da Libertadores. Então hoje o jogo é decisivo, mais um decisivo para o Palmeiras e não para o Mirassol. Você não ficaria surpreso se o Mirassol ganhasse hoje do Palmeiras? Não ficaria. Não ficaria. Eu acho que, tipo assim, 1-0 Mirassol, 2-1. Contradição. É claro que, se fosse fazer aquela aposta, né, da loteria esportiva, a primeira opção seria Palmeiras, a segunda empate e a terceira Mirassol. Mas não é uma surpresa. Não dá para dizer que é zebra. Acho que se o Santos ganhar do Flamengo no Rio é zebra. O Mirassol ganhar do Palmeiras e Mirassol não é zebra. Mas o favoritismo é do Palmeiras, claro.